Boa noite. Boa noite. Vamos lá, podemos começar mais uma vez, então. Boa noite a todos. Iniciando aqui mais uma live da Escola Superior de Direito Municipal. Iniciando, então, agradecendo aos colegas da SDM, da diretoria da SDM, por colocar esse tema, novo marco legal do saneamento, seu reflexo para os municípios, de colocar esse tema aí nesse projeto das lives da SDM. Agradeço aí ao diretor acadêmico, a colega Cristiane Neri, ao diretor-geral, colega Alexandre Marder, e apresentando o convidado, que é uma das maiores autoridades do país sobre o tema que a gente vai tratar, Luiz Henrique Antunes Alok, procurador do município de Vitória, doutor em Direito da cidade pela UERJ, conselheiro federal da OAB, presidente da Associação dos Procuradores do município de Vitória, autor do livro Direito do Saneamento. Então, fazendo aqui uma breve introdução, Alok, do nosso tema, a Lei 14.026, que veio atualizar a nossa Lei 11.445 de 2007, que trata aí do nosso marco regulatório do saneamento básico no país, né? É uma discussão que vinha desde 2017, por meio de medidas provisórias, tentou mais de uma vez realizar essa atualização do marco legal do saneamento básico, né? Indiscutível que a 11.445 trouxe uma série de avanços, né? Uma legislação boa, mas também indiscutível e após todos esses anos de vigência, a gente caminha a passos muito lentos rumo à universalização do serviço, né? A gente tem 35 milhões de pessoas no país sem água tratada, 100 milhões sem coleta de esgoto. Então, se formou mais ou menos, vamos dizer assim, um consenso no sentido de que algo precisava ser feito nesse nosso marco regulatório, tá? As metas até agora são bem ousadas, 99% para fornecimento de água e 90% de coleta de esgoto até dezembro de 2033, né? Como é que o tema tem sido apresentado para nós, ó, que a gente tem visto nas notícias nos últimos dias? É a lei que permite a concessão ou a privatização dos serviços, né? Mas a gente sabe que isso não precisaria permitir, isso já é permitido há décadas, né? A discussão que a gente tem que fazer no momento não é só essa, né? Vem pela frente aí uma modificação profunda do formato da prestação de serviços, né? O município precisa se recolocar na linha de frente da discussão sobre o saneamento, né? Vamos cogitar aqui um município que nunca conseguiu instituir sua autarquia, sua empresa pública, nunca teve condições sequer de lançar um edital para conceder os serviços, né? Era para ter feito um plano municipal de saneamento, nunca fez. Então, que papel esse município teve no saneamento nos últimos tempos? Assinar um contrato de programa com a companhia estadual. Ficou resumido a isso, né? Então, essa nova legislação se entende que vai dar uma sacudida aí nos municípios para que tratem desse tema, sob o ponto de vista do interesse local, quando permitindo, inclusive, né, se fala muito na questão da concessão, que é uma discussão inevitável, que vai acabar acontecendo em muitos casos. Já acontece, acho que a pioneira aí no Espírito Santo, né? Inclusive o senhor vai tratar desse assunto aqui com a gente. Mas o novo marco permite, inclusive, os consórcios intermunicipais de saneamento, né, onde se pode fazer uma autarquia intermunicipal para prestar diretamente o serviço. Então, para quem defende saneamento público, como política pública, para quem é a favor das concessões, né, continua tudo ali. Acho que a gente tem que olhar, fazer uma tentativa com esse novo marco sobre o enfoque dos municípios. Então, feita essa introdução do tema, passo a palavra para o nosso palestrante, para o nosso convidado, já fazendo uma provocação aqui. Que história é essa da titularidade conjunta, Estado e município? Vamos lá. Boa noite. A sua fala, ela traz
alguns temas, cada um deles dava para a gente passar um mês aqui. Uma live de um mês. Tem só 50 minutos. Só 50 minutos. Então, eu vou tentar pensar uma situação dentro desse contexto. Se os municípios conseguirem, num primeiro momento, não serem obstaculizados pelos tribunais de justiça estaduais na cobrança da outorga pela delegação à companhia estadual, já estamos começando bem. Porque nesses contratos de programa, na maioria, nem isso se prevê. Né? Eu gosto sempre, para quem ainda não teve oportunidade de dialogar, a gente não teve oportunidade de dialogar, eu gosto sempre de fazer uma recuperação histórica. As companhias estaduais de saneamento são filhas legítimas do regime de exceção. São filhas legítimas. Se quiser, chame de ditadura. Se quiser, chame de revolução gloriosa. Mas são filhas legítimas do regime duro. Os municípios eram os titulares do saneamento, água e esgoto, certo? E foram sufocados economicamente. Né? O pensar burocrata, tecnocrata, na verdade, teve a seguinte visão. Os municípios isolados não conseguem resolver o problema do saneamento. Vamos fazer a criação de companhias estaduais para que elas gerenciem economia de escala. Esse nome é uma miséria. Esse nome justifica tudo. Né? A economia de escala vai justificar tudo no setor do saneamento, pois justificou a tomada a fórceps da competência municipal. Os municípios que bravamente resistiram tiveram acesso a recursos federais fechados. E todo mundo sabe que o custeio do serviço de saneamento só pode ocorrer com um grande aporte de recursos que nem os municípios, nem os estados têm condição de suprir. Então, não é retirando o município que eu vou agregar valor colocando o estado, que provavelmente está mais duro do que determinadas cidades. Tem menos capacidade de investimento. Então, as companhias estaduais vêm de um regime duro, vêm de forma inconteste, ninguém questiona, entendeu? Não prestam, em boa parte dos estados, o serviço que deveriam estar prestando. A insuficiência de fornecimento é gritante no Brasil, para um país com a economia brasileira, que não é uma economia pequena. Então, a nossa posição no ranking de saneamento é muito ruim. Por isso que, antes de falar da insuficiência dos municípios, é preciso recordar que nós fomos subtraídos em nossa... E falo nós porque eu sou um municipalista, entendeu? Eu brinco sempre, né? Na década de 80 era chique falar que é municipalista, hoje é cafona. Né? Na década de 80, dizer que era municipalista é o LGPD de hoje. Né? Assim como na década de 80, pouca gente hoje entende de LGPD. Lá, todo mundo fala que atua. Lá também pouca gente entende de direito municipal, mas todo mundo se dizia. Né? Veio na Constituição, né? Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer: os municípios foram roubados em suas competências por um regime de força e que não se demonstrou de tamanho sucesso assim. Lógico, do ponto em que se encontrava, com a enxurrada de recursos federais, a melhoria foi gritante. Uhum. Mas não há pesquisa que infirme isto que direi. Se não tivessem sido criadas as companhias estaduais e se existissem os serviços locais de saneamento, com esse mesmo nível de investimento, talvez nós estivéssemos melhores. Porque nós teríamos colocado na mão
do poder local, próximo ao problema, a busca por uma solução efetivamente adequada à capacidade de investimento local, que é tudo regra que estava na Lei 11.445. As peculiaridades locais, né? Com mais água, menos água, o nível de tecnologia que tem que ser adequado num determinado local não é no outro. Então, isso seria a seara municipal que deveria tocar. Antes ainda de tangenciar a falha municipal. Vamos tocar no assunto. E vou usar a expressão concessão e privatização aqui como sinônimas, ok? Porque nem todo mundo é da área de direito, área de economia e tal. Então, a concessão do serviço, ela em si não merece ser demonizada. Não tem nada contra o lucro privado. Categoricamente nada. Certo? E as companhias estaduais que querem manter o seu monopólio sem competição usam o seguinte argumento: o mundo inteiro está reestatizando o serviço. Cuidado, hein? Não vamos cair nessa mentira. Mentira. O nome técnico é mentira. O mundo inteiro está remunicipalizando o serviço. Se formos no site remunicipalization.org, nós vamos ver as grandes cidades buscando retomar o serviço. Mas em alguns casos não, né? Agora uma pergunta mesmo. Berlim não foi o caso em que era uma companhia municipal administrada pela iniciativa privada e agora voltou aí para as mãos da administração ou não é isso? Sim, mas para a administração municipal. Ah, sim. Não estatal, não estadual. Sim. O discurso do saneamento substitui a palavra município a todo custo. Quem atua no saneamento está capturado desde o mais tenro momento na academia. Ingressa num curso técnico de ambiental ou de saneamento mesmo, ingressa num curso superior de engenharia ambiental ou de sanitária ou de direito, todas as disciplinas convergem para fundamentar na cabeça desse aluno, futuro profissional, que o município é um incapaz de gerenciar o saneamento e que é a competência do Estado. Então nós temos que buscar o diálogo lá embaixo. Lá embaixo. Né? Então a academia está capturada, né? Os tribunais estão capturados e recentemente, não tão recentemente, tivemos uma decisão na ADI 1842 do Rio de Janeiro que o STF criou uma mixórdia. Entendeu? Aquele tal aquela solução que deram para a região metropolitana, trazendo aquele Kreise alemão para cá, uma loucura. Né? E passo ao próximo ponto. O Brasil é o maior país municipalista do mundo. É o maior país municipalista do mundo. Não necessariamente temos o maior número de poderes locais. Mas os nossos poderes locais são os únicos que são partícipes da federação. Até nos países onde os municípios e as cidades não são partícipes da federação, o serviço é da cidade. No Brasil, que o município tem posição federativa, por que os serviços seriam do Estado? Então, é algo que não bate. A partir dessa introdução, né? Chorei bastante, né? Eu verifico que a gestão local do saneamento, nas cidades de maior porte, podem ocorrer, como sugerido, pela via da criação de um regime autárquico, tá certo? Em algumas cidades já vimos até a criação de uma empresa pública. Eu não sei qual vantagem para pagar imposto.
Não sei qual é a vantagem, né? Mas às vezes regime de servidores, né? Alguma coisa. Mas ninguém ganha fábula no regime de saneamento para esse ponto. E a maleabilidade de ser seletista ou não também não é muito vantajosa para o setor. Você não tem um turnover no setor. Sim. Entendeu? Ninguém vai desagradar um gestor por ter trocado o encanamento errado. Então, é uma situação até que a estabilidade ali é algo que não fará falta. Certo? Não que eu esteja defendendo a perda da estabilidade, pelo amor de Deus. Né? É outra coisa. Mas, veja, nós temos um regime autárquico e eu não demonizo, como já disse, o regime de concessão. O que eu considero imoral e é inacreditável que esses contratos não tenham sido escarafunchados pelo Ministério Público. É inacreditável. São esses contratos de programa, contratos de gestão, contrato de... Sabe lá Jesus, um novo nome que darão daqui a 3 meses. Contratos nos quais li recentemente que o município não se posicionava sequer como titular, amigo. Ou seja, aquilo ali é uma mera formalidade. Um papel de pão, um recibo de inépcia na gestão do interesse público. Né? E chego a uma situação que deveria caracterizar até ato de improbidade. Não estou falando em renúncia de receita para os termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas em desleixo com o valor econômico de saneamento. A gente pega esses contratos de programa, contratos de gestão, e sabe lá mais o quê? Você não tem uma taxa de outorga pela entrega do serviço para a companhia estadual. Só tem um detalhe. A companhia estadual, invariavelmente, não quer fazer a fiscalização ambiental do serviço. A ligação clandestina do esgoto na rede de água, a companhia estadual não quer o custo. Ela quer entregar esse custo ao município, à fiscalização das secretarias municipais de meio ambiente. Então, eu trago para o orçamento público um custo do empreendedor privado, que as companhias estaduais têm investidores privados, e ninguém questiona isso. É algo inacreditável. Então, eu acho que um primeiro ponto, posicionamento dos municípios, já deve partir para buscar uma imediata discussão destes contratos. Não vou falar de prazo, mas eu vou falar da gratuidade que aí está. Segundo ponto que eu gostaria de tocar, né? Planos fictícios de saneamento, planos capturados, planos às vezes entregues pelas companhias estaduais ou pelo concessionário. Tudo bem que a lei anterior, 11.445, anterior não, que ela está em vigor, teve as alterações, mas está aí. Né? A lei 11.445 autorizava o auxílio do concessionário, né, na confecção dos planos de saneamento, né? Mas não ao ponto de capturar o regulador, né? Do concessionário ditar a regra dos investimentos futuros de forma absoluta. Ditar a tecnologia que ele quer colocar e não a tecnologia mais adequada ao local ou à capacidade de pagamento dos moradores da cidade. Então, novamente, inacreditável, o Ministério Público nunca foi atrás dos planos de saneamento para saber como são confeccionados. E, novamente, engraçado, por quê? Porque nos planos diretores urbanos, o Ministério Público atua de forma ostensiva. E parabéns ao Ministério Público. Nos planos de saneamento, não. Né? Então, esperando que a gente faça essa revisão dos contratos de programa ou de gestão e desses planos ficcionais, né? Eu chego a um próximo ponto. Regulação do serviço. Qual a participação das cidades na regulação? Né? Pressupondo que não vou ter região metropolitana e pressupondo que eu não vou ter o consorciamento de municípios. Por que cargas d'água o município vai assinar um acordo para a Agência Estadual de Regulação
atuar sobre a Companhia Estadual de Saneamento. Municipal. Se assinar um atestado de burrice, de incapacidade técnica, fecha o município. Sim. Entendeu? E o pior, municípios muitas vezes não fazem isso por má fé. Os nossos profissionais estão capturados. Nós temos plena certeza, desde a faculdade, repito, que nós não temos capacidade técnica. Não estou falando de competência jurídica, não. Que nós não temos capacidade técnica para tanto. Então, isso é uma modificação de mentalidade que deve ser urgente. Deve ser emergencial. Uma regulação local, né? Pelo menos uma participação de regulação local, e o que reforça a necessidade de taxa de outorga até para o financiamento dessa regulação. Uhum. Além de reparar os custos com a fiscalização ambiental. E não podia perder... Isso aí o novo marco fez a 14026 fez criou ali uma regulação em outro estado, né? Aí... né? Isso... O projeto, apesar de aparentemente apontar para concessões, ele ainda está bem ao gosto das companhias estaduais. Né? A visão da participação dos municípios na 1426 ainda é como assim, município atendido, município onde o serviço é desempenhado. Até tem uma pergunta aqui do nosso presidente Mourão, um abraço, Mourão, que ele pergunta, privatização e monopólio não deveriam se opor, né? Eu acho que ele se refere à possibilidade da privatização das companhias estaduais, né? Onde, e continuar o sistema, considerando que houve uma licitação, continuar a empresa operando daí no estado. Se a companhia estadual tiver capacidade de competição, bem, não é pelo fato de você ter um monopólio natural, né, que a gente não possa estabelecer um regime de competição e aquele serviço ser buscado pela iniciativa privada. Eu tenho predileção pelo serviço público, mas se for para ter uma companhia de saneamento estadual com ação em bolsa, qual a diferença de uma empresa privada no frigir dos ovos? Apenas a tomada do serviço dos municípios sem precisar de uma licitação regular. Então, eu não tenho... Eu conto uma história que é um pouco pesada. Há 20 e poucos anos atrás, eu acompanhei a concessão de um município no interior, aqui do Espírito Santo. E foi até a criação da primeira agência reguladora de serviço de saneamento municipal do Brasil, chama AGERS. Cachoeiro do Itapemirim. Cachoeiro do Itapemirim. E numa das reuniões, né, estavam presentes alguns representantes sindicais, não me lembro a entidade, e uma das pessoas literalmente soltou na reunião, falou, agora vai ficar pesado, que agora nós temos que produzir. Né? Parece estereótipo, né? Então, a partir daquele momento, eu liguei o meu alarme de o que eu estou fazendo aqui. Que eu era categoricamente contra o regime de concessão. Categoricamente contra. Né? Então, eu acho que a lei nova... Eu tenho um problema com leis muito complexas. A lei 11.445, eu posso discordar dela, mas ela é uma norma fácil de ler e compreender. Depois da 14.026, o regramento virou um cipoal. Né? Todo cipoal para eleitos, né? Só pessoas iniciadas têm a capacidade de andar naquele labirinto, não é feito para o bem público. Basta ver a legislação de licitação, né? A legislação de ICMS, né? Esse tipo de norma
embolada, né, eu acho que ela é mais perniciosa do que benéfica. Né? Agora, infelizmente, amigo, lei temos. Não adianta nada reclamar da lei. Espero que a participação da ANA, Agência Nacional de Água, venha a ser um fator de retirar esse discurso dos estados e trazer para um terceiro, certo? Acho que os municípios estão demorando demais aí dialogar com a ANA, com a Agência Nacional de Água, entendeu? Tem certas coisas que lá em 2007, quando veio a 11.445, eu já sugeria para os municípios onde eu passava, seja dando consultoria ou trabalhando, falei, na área de saneamento você tem que estar um passo à frente. Já era para pelo menos as capitais, especialmente através, no caso nosso de procuradores, através do foro de procuradores gerais de capitais, já terem ido na ANA e falar o seguinte, vem cá, o que vocês precisam dos municípios? O que vocês querem dos municípios? Que nós temos um grande problema, tá, meu companheiro? Né? Município é um belo de um chorão, né? Vai reclamar o resto da vida. Ah, meu Deus, não me ouvem. Né? Mas não parte adiante para oferecer e para demonstrar. Falar, olha, São Paulo tem a agregar na ANA as pesquisas, sei lá, do engenheiro fulano, do pesquisador Beltrano e tal. Rio de Janeiro... Mas a ANA agora vai formar um quadro para tratar dessas novas competências. Então, que até já está sendo muito questionado a questão de autonomia federativa e que saneamento não é só água, né? Só o que falo. Então, a ANA ainda vai criaram cargos agora e que vão... Então, não é uma coisa de imediato também a gente achar que vai surgir diretrizes nacionais da ANA para Mas veja, no começo da fala, eu toquei num assunto sobre universidades, mas já pensando em chegar aqui. As pessoas capturaram corações e mentes nos cursos técnicos e nas universidades. Se os municípios não forem aos novos players do sistema e oferecerem, Ana, veja bem, na hora que você fizer o seu concurso, nós, Confederação Nacional do Município, queremos doar para você um treinamento sobre município no setor de saneamento. Se você não capturar a atenção do seu futuro regulador desde o começo, meu querido, a iniciativa privada vai capturar. Os estados não precisam capturar porque já capturaram desde o ensino universitário. Os municípios são categoricamente ninguém no setor. Ah, tem muito serviço municipal de saneamento. Não tem como rivalizar com as companhias estaduais em termos de... Vou usar uma expressão que não é bem adequada, em termos de visibilidade. O setor hoje vê companhia estadual e concessão. Entende o município como exceção. Nós temos que inverter essa posição, essa visibilidade municipal. Não estou falando que eu quero capturar corações e mentes, não. Quero, pelo menos, apresentar a nossa versão municipalista para o nosso futuro regulador. Eu vou sair do saneamento até para fazer uma observação. Eu atuo agora no município de Vitória, no setor de saúde. Há anos eu sugiro no município de Vitória que, através da nossa Escola Técnica de Saúde, nós temos curso técnico, pós-graduação e tudo, a gente forneça, ou através da Escola de Governo, a gente forneça graciosamente para o Tribunal de Justiça, graciosamente para o Ministério Público, um curso de formação sobre SUS, sobre Serviço Único de Saúde. Porque o juiz que ingressa na magistratura, a mentalidade dele já está bombardeada por cenas que demonstram, ainda que falsamente,
uma incompetência do SUS. Ele, instintivamente, ao analisar uma demanda, vai tender a acreditar que o SUS está errado, que o SUS é incompetente. Nunca consegui convencer. Só que outro dia, lendo um informativo de um tribunal, não sei de onde, o pessoal da área de seguro se disponibilizou, olha que coisa, né? Iniciativa privada é uma bênção, né? Se disponibilizou a dar um curso sobre seguro privado para que os magistrados entendessem sobre seguro privado. Isso é captura lícita. Eu estou te instruindo sob meu ponto de vista de uma regra. Agora, o serviço municipal não tem capacidade de fazer isso. Por que não tem capacidade? Porque ele não entende que isso é necessário. Por isso, ele vai ser um pária do sistema durante longo tempo ainda. Né? Ele no sistema hoje é nada. E ele não vai entrar no sistema tão facilmente. Primeiro, ele tem que vender a sua visibilidade. Né? E, para isso, ele deveria contar com a tomada de iniciativas antecipadas, e não depois que o problema surgir. O município tem esse segundo problema, né? Além de ser um chorão clássico, né? Ele padece de uma letargia, né? Quando o problema surge, ele agora tomarei providência, né? Ele raramente, o município raramente se antecipa ao problema. Então, eu espero que a presença da Ana venha trazer algo que para o sistema é muito caro, que é segurança jurídica. O investidor privado, ele gosta de tudo. Ele só não gosta de risco desnecessário. Eu brinco que o saneamento é um Fusca velho que está à venda. Você tem dinheiro para comprar, mas não sabe quem é o dono. Você compra um Fusca velho de quem você não sabe quem é o dono? Então, é para todo mundo entender. Entendeu? O município acha que é dele, o Estado acha que é dele, o Supremo dá uma decisão que esculhamba o meio de campo, desagrada estados e municípios, né? Tanto que está em embargo de declaração até hoje. O acordo da 1842 não teve embargo de declaração julgado até hoje. Já deve ter o quê? Uns 5 anos de embargo de declaração. Se eu não estou enganado. Da mesma época daquele mandado de segurança do exame de ordem, pô. Uhum. Você vê como é que o saneamento no Brasil vale pouco. Né? O exame de ordem e o saneamento estavam na mesma pauta do Supremo. Tiraram o saneamento e julgaram o exame de ordem. Um mandado de segurança. Estão perguntando aqui, Alóquio, muito sobre os pequenos municípios. Tá? O Gabriel Moreira pergunta qual a solução, e o Luciano Hutzman, colega de Blumenau. Um abraço, Luciano. Um abraço, Gabriel. Obrigado pelas perguntas aí. Se a solução não é consórcios municípios para licitar para a iniciativa privada. Eu não sei pequenos a que ponto os colegas estão perguntando, né? Porque a pergunta muitas vezes se confunde até a que tipo de municípios inviáveis a gente acabou criando ao longo do tempo, né? Mas, em princípio, a solução apontada parece ser essa, não é? Ela, que o consórcio, enfim, daí tem outras questões, tem bloco de referência, unidade regional, que não dá para estar tratando detalhadamente aqui agora, mas a tendência é essa, né? É se consorciar ou para licitar, para a própria a companhia estadual concorrer em igualdade de condições com a iniciativa privada, ou exercer diretamente, né? Criar uma autarquia, por exemplo. Acho que seria por aí. Né? Eu vou dar um pitaco, mas antes de dar um pitaco, eu gostaria de agradecer aqui. Acaba de entrar uma colega advogada que é vereadora na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, doutora Renata Fiório, né, que é uma pessoa que luta bastante pelas questões ambientais lá na cidade. Eu acho que o elemento tamanho, eu não posso partir dessa presunção. Por menor que seja o município, a gestão é dele. Se ele vai querer fundir com outro mediante consórcio, convênio, qualquer coisa que o valha, para conceder, a gente está dentro da opção administrativa. Quem tem que tomar essa decisão é o eleito na seara municipal.
Nós, o brasileiro, o Brasil, que é o maior país municipalista do mundo, padece de uma arrogância. Como se o decisor estadual e o decisor federal decidissem melhor do que o decisor municipal. E eu não vejo tanta qualidade nas decisões de nível estadual e de nível federal assim, não. Então, existem municípios pequenos, muito pequenos, 1.000 habitantes, problema de quem criou. E quem criou não foi o próprio município. Então, vamos começar. Agora, eu não posso julgar municípios pequenos de 10, 15, 20 mil habitantes como você julga as exceções, né? As excrescências de 1.500 habitantes. Então, nos municípios ínfimos em tamanho e população, deve ser repensado a fusão. Não porque ali existe uma exceção, eu devo usar aquela exceção como argumento para retirar a competência. Grande abraço, doutor Fernando Magalhães, lá de Caldas Novas. A competência dos demais municípios que são sustentáveis ou mais sustentáveis. Até por uma situação, relembrando, município, independente do porte, não fará saneamento sem verba federal. Nem o Estado, por esse argumento da incapacidade financeira do município pequenininho, eu tenho que entregar a competência para a União, porque nem o Estado fará saneamento com verba própria. Ele sempre depende do FGTSzinho, de uma Caixa Econômica, do BID, para buscar recurso. Então, eu prefiro o eleito local para o serviço que é local. Aquele argumento que usam muito em jurisprudência, né? Município não tem rio. Falei, engraçado. Grandes cidades nacionais são cortadas por rios que nascem em um estado e morrem em outro. Rios que cortam mais de um estado são de titularidade da União. Então, o saneamento não é nem do município nem do estado ali, né? É da União. Então, a titularidade do corpo d'água não tem nada a ver com a titularidade do serviço. A água bruta é uma coisa, a água lá in natura é uma coisa, o serviço de captação e distribuição é outra. E para consumo humano, o titular da água não pode negar acesso. Então, nós temos que sair dessa jaula mental que acredita... O argumento economia de escala, isso é muito bom. Aí sim, vamos para a crítica à sanha privada de vir ao setor de saneamento. Essa questão de fusão, de remembramento, meu Deus, de agrupamento de municípios, de convênios, de consórcios, isso é muito bom para quem está querendo pegar o serviço. Para o município em si, não. Tanto que a legislação mandava você fazer a contabilidade separada, cidade por cidade, serviço por serviço. Entendeu? O Leonardo Pedroso aqui pergunta para o palestrante e para o debatedor, né? Faz duas perguntas. Então, uma para o doutor Alok e uma para mim. A tua resistência e a minha quanto à concessão do serviço para iniciativa privada por meio de licitação. Acho que eu nem... Não há... A minha nenhuma. Não há, em muitos casos, é a solução que a gente está trazendo aqui. É outra coisa que essa decisão de conceder para a iniciativa privada ou de prestar o serviço diretamente tem que ser tomada no âmbito local, né? Acho que as nossas falas convergiram nesse sentido, não é no sentido de que não possa ou que, enfim, deva ser retomado. Isso não, é só no sentido de que essa é uma decisão local. Só para esclarecer, porque eram duas perguntas aqui sobre isso. Eu gosto sempre quando a gente vai falar sobre saneamento, eu gosto sempre de tocar num assunto que me é muito caro. Né? Trabalho com direito municipal desde que iniciei profissionalmente. Já fui advogado privado na área de direito municipal.
ocupante de cargo de provimento em comissão na área de direito municipal e atualmente já 18, 23 anos mais ou menos, ocupante de cargo de provimento efetivo. Algo que auxilia a baixíssima participação dos municípios no setor de saneamento, algo que incrementa essa nossa incapacidade de ver a nossa própria atuação no setor de saneamento, é que nós, desde nosso recrutamento, somos talhados a acreditar que não podemos atuar. Não sei aí no Rio Grande do Sul, mas aqui no Espírito Santo, o sistema de recrutamento de procuradores municipais, e já fiscalizei um bocado de concurso pela Ordem dos Advogados, a maioria dos concursos não tem nada a ver com o município. Nada. Zero, rosca. Já fiscalizei edital de concurso nos últimos 10 anos aí, dos últimos 13 anos, Lei 11.445 comendo solta, zero de referência. Como se o procurador municipal não ia se deparar com esse problema, ou como se esse problema fosse de menor importância. Né? E vou além, nem SUS. Né? O município no SUS você não tem em concurso. Hoje, fora a execução fiscal, o maior gerador de litígio e demandas, né, judiciais para os tribunais de justiça estaduais é saúde pública. Né? E o grande consumidor da jurisdição estadual são os municípios. Então, é inacreditável. Quando eu falo, a pessoa fala, Alok, você é um ser satânico, você quer capturar o seu regulador futuro. Fazem a mesma coisa conosco, amigo. Vamos acordar, só isso. E não quero capturar ninguém, não. Eu quero levar a nossa realidade, a nossa capacidade de atuar no setor. Ó, a Simone somente, falando de plano diretor. Né? Simone, eu sou um crítico muito grande da ideia de plano diretor. E também, por isso, a ideia de plano de saneamento. A Constituição exige uma coisa, não é plano documento, é planejamento processo. O plano diretor e o plano de saneamento são produtos decorrentes de um processo chamado planejar. E o processo de planejar não é findo no produto plano. O produto plano é uma etapa. O planejamento é intermitente. O que os municípios foram viciados a fazer a partir da década de 90, né? Especialmente com um instituto famosíssimo, né? Que eu não sei como não deu ação de improbidade por aí afora. Mas vamos lá. Vamos contratar os arautos, os eleitos de Deus na terra, que virão na nossa cidade e vão dizer o plano que a nossa cidade deve ter. A cidade é o animal mais anárquico que tem. Aí você traz um planejador de fora que não conhece a cidade. Ele vai te gerar um produto que vai se converter numa ofensa legislada ao interesse urbanístico. Assim como muitos planos de saneamento, depois que convertidos em lei, se feitos por pessoas externas, esses planos de saneamento vão se converter em uma ofensa ao interesse do serviço de saneamento da sua cidade. Porque eles vão representar o interesse de quem entregou o documento de graça para o prefeito. Isso é captura nociva. Não é cooperação. Entendeu? Então, quando a gente falar de planejamento, me dói muito essa visão encalhada na década de 70 da pessoa levantando uma plaquinha, votando, né? Quem quiser saber um pouquinho de planejamento, bota no YouTube aí, vê
como é que são feitas algumas votações de plano diretor urbano, vocês vão ficar... Joga no YouTube que tem algumas cenas hilárias, vocês vão ficar estarrecidos. Mas vamos voltar para cá que o tema é saneamento. Vamos voltar. Inclusive, a questão da titularidade conjunta prevista agora e o que a STF vai fazer com isso depois. Ó, primeiro 6 números da Mega Sena, anota aí. Porque tem isso antes não tinha essa previsão de titularidade conjunta, né? Tu já reclamava do julgamento do STF naquela DI lá de 2012, né? Então, e agora como é que fica? Com estados e municípios, quando compartilharem, quer dizer, se passar um cano de uma cidade para o outro, pode ter titularidade estadual? Veja bem. Eu acredito que o pessoal está falando do artigo 8º, não é isso? O município, no caso do interesse local, o Estado, em conjunto com os municípios, não é isso? Quando compartilharem efetivamente instalações operacionais. Espera aí. O fato de eu compartilhar instalações operacionais não significa interesse comum. Muito menos interesse jurídico. Isso pode ser interesse econômico. Mas mero interesse econômico não pode ser definidor de competência jurídica. Se for disso que o pessoal está fazendo a referência. A regra veio para tentar salvar as hipóteses. E não foi para salvar as companhias estaduais, não. Para salvar a concessão facilitada de regiões metropolitanas e áreas conurbadas, mesmo não metropolitanas. Eu vou te dar um exemplo de convivência de 2 municípios de forma irmanada. No Espírito Santo havia uma cidade chamada Itapemirim. Não Cachoeiro. Itapemirim é próxima a Cachoeiro. Né? Faz parte ali da Grande Cachoeira. Houve um desmembramento e criaram a cidade de Marataízes. Não, perdão. É isso, criaram a cidade de Marataízes. Ou foi o contrário, aí me perdoe. O SAAI, Marataízes veio depois. O SAAI de Itapemirim atende Marataízes. Qual a natureza desse SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de um município no outro? É uma loucura. A gente não sistematiza o estudo dessas hipóteses, entendeu? Aí vem essa confusão. O Estado, em conjunto com os municípios que compartilhem efetivamente instalações operacionais, integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões instituídas por lei complementar estadual, no caso, interesse comum. Entendeu? Agora, os municípios continuam aí menos mal. Menos mal. Agora, o problema vai ser definir como é que eu vou estabelecer minha relação com o Estado. Na lei anterior, você tinha sei lá, eu acho que tinha uma expectativa de que o Estado não deveria de ter a maioria absoluta dos votos. Agora, numa região metropolitana de 6 membros, o Estado mais 5 municípios, o Estado pode ter 49% dos votos? Depender apenas do voto de um município para ter a maioria? Ou devemos adotar um regime similar ao da União Europeia, com pesos mais definidos? E eu faço uma brincadeira arrogante. Não somos nós que temos que aprender com esses espaços comunitários comuns, não. Esses espaços comuns, não. São eles que aprenderam conosco. Né? Então, a gente teve a ensinar e a gente agora vai buscar de volta o conhecimento. Né? Essa necessidade de convivência no local, ela veio primeiro com experiências de sucesso do que a convivência supranacional. Só que a gente acabou esquecendo.
Né? Então, eu acho que o exercício dessa titularidade, o dispositivo em si, para mim, não ajuda muito, porque quem define competência não é lei. Quem define a competência seria a Constituição. E o definidor vai se dar na esfera do que seja interesse local. O problema é que, para efeito de interesse local, o Supremo tem se demonstrado um verdadeiro duplo twist mortal carpado de costas com os olhos vendados. Vira interesse local aquilo que o Supremo quer. Às vezes a favor dos municípios, às vezes contra. Não podemos esquecer que muitas vezes os municípios acabam abusando, né, na busca do interesse local. Lei municipal para impedir torre de telefone celular, estação rádio base. Caso clássico de regulação nacional. Ah, mas a saúde. Pô, mas aí, meu amigo, cabe tudo. Aí cabe tudo. Então, Daniel Rein aqui pergunta, e a limitação de acesso a recursos apenas para aqueles municípios que aderirem ao agrupamento de municípios não seria uma nova forma de impor a delegação, como ocorreu no Planasa? A estratégia é semelhante, né? A estratégia é semelhante e, apesar de ser recurso voluntário e não repasse obrigatório, o critério de limitação é ilícito. Opinião, hein? O critério de limitação é ilícito. Porque o descrimen é a cessão forçada de uma competência própria e não uma solução negociada. Certo? Eu não lembro qual é o texto, qual é o autor. Numa de minhas pesquisas para o doutorado, eu me deparei com uma decisão, acho que da Corte de Cassação, não lembro. Não, uma corte francesa, que não tem autonomia municipal e que entendia que restrições para repasses, mesmo voluntários, a determinadas instrumentalidades locais, deveriam ter seus critérios analisados para que não se sacrificasse a autonomia, ainda que mínima, que essas instrumentalidades locais têm. No Brasil, que é um país onde, voltando, o município é partícipe da federação, por que eu não faço esse discurso crítico? Eu acho que esse discurso crítico é necessário. E, novamente, nós, procuradores municipais, gestores municipais, partimos tarde demais. Isso já deveria estar sistematizado e preparado as ADIMs disparadas no Supremo. A verdade é que os gestores locais não querem. Estão estocomizados. Entendeu? Amam as companhias estaduais. A Lockio tem, por uma limitação de tempo aí do Instagram, a gente tem poucos minutos, né, para ver como o assunto tem bastante coisa para falar mesmo, né? Então, quero te deixar aí para tuas considerações finais, agradecendo muito a tua participação aqui na live da SDM. Elas são reflexões muito importantes, que, como eu disse, né, entrou uma ADI no STF agora, não consegui nem ler antes da live, fiquei sabendo segundos antes. Então, obrigado por essas valiosas contribuições aí para o debate. E te deixo, então, para as considerações finais aí. Inicialmente, eu gostaria, finalmente, gostaria de agradecer o convite da ESDM, certo? Gostaria de pedir a todos e todas que estão assistindo essa live, que tenham relação com municípios, que, pelo amor de Deus, levem a questão do saneamento para debate. Vocês vão apanhar demais. Os servidores municipais vão dizer que vocês estão doidos, que isso é competência do Estado. O jurídico vai dizer que é competência do Estado. Insista, pelo amor de Deus. Se não for pela própria competência, pelo menos para salvar a participação econômica do município
na execução de serviço. Uma taxa de outorga de 4%, 5% gera uma arrecadação substancial para qualquer município. E, falando em Supremo, e falando em dinheiro, né? O Supremo Tribunal Federal declarou recentemente que as listas de serviços podem ter uma interpretação extensiva. Eu não sei até que ponto aquele veto quanto ao serviço de saneamento na lista da Lei Complementar 116 continuará gerando problema para a tributação do ISS. Vamos, pelo menos, correr atrás da tributação do ISS no setor de saneamento. Ok? Dava uma live, porque tem gente já querendo trazer imunidade para os serviços ambientais. Não vamos cair nessa, não. Obrigado a todos. Também. Obrigado, gente. Todo mundo que comentou aqui, fez perguntas. Simone Somens, Felipe Menezes, doutora Renata. Enfim, todos aqui agradecemos muito a participação de todos. E um grande abraço. Abraço, Alok. Obrigado aí. Um abraço.